Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre como funciona o Centro Psiquiátrico Judiciário, que faz parte do sistema prisional do Estado. Eu vou conversar com o historiador também, Douglas Aprato, que lançou um livro que apresenta uma nova visão sobre a emancipação política de Alagoas. O sistema prisional de Alagoas é formado por uma série de presídios e pelo Centro Psiquiátrico Judiciário Pedro Marinho Suruagi. Essa unidade é destinada às pessoas com problemas mentais ou com dependência química. Aqui comigo no estúdio está Helder Rodrigues, diretor-chefe do serviço do Centro Psiquiátrico Judiciário. Vamos falar sobre como funciona essa unidade do sistema prisional. Qual o tamanho e como funciona? O tamanho, ela é tamanho para 135 internos, né? Contamos com médicos, peritos, né? Enfermeiros, enfermaria, sala de aula, né? E terapia ocupacional, um espaço para terapia ocupacional. É um custo muito pesado para o Estado, essa estrutura? Não, porque o peso maior é a medicação, né? E uma boa parte dela vem da Secretaria de Estado de Saúde e outra da Secretaria Municipal de Saúde. Porque há uma crítica muito ferrenha com relação ao sistema prisional, qual o custo de um preso, né? Em se tratando de um paciente psiquiátrico, um dependente químico que precisa de remédios, aumenta em quanto isso? Eu acho que o paciente psiquiátrico ele se torna um custo menor do que um preso comum para o Estado. Porque ele passa a maioria do tempo dele na terapia, né, medicamentosa e fazendo atividades lúdicas, fazendo terapias ocupacionais, né? Então eles passam o dia todo ocupado. A gente nunca ouviu falar em motim, rebelião, numa unidade como essa. Por quê? Porque, feito eu falei anteriormente, eles passam a maioria do dia medicados, né? Um paciente, para vir gerar um dano, é quando ele entra em crises. E só entra em crise se tiver faltando a medicação dele. Enquanto, se tiver a medicação, não tem como nós conseguimos evitar antes. O senhor está lá há 2 anos? 2 anos. Algum momento faltou medicamento, gerou algum problema, esse tipo de situação? Sim, já chegou a faltar, mas porque teve aquela situação no início da gestão da prefeitura, teve uma falta, né, de medicamento e atrasou os repasses, mas fomos adequando com o médico assistente, ele vai fazendo substituições, né? Modificando alguns medicamentos. Os hospitais, né, têm sofrido reformas, né, como tratar doente mental, o paciente psiquiátrico. Da mesma maneira acontece com a unidade prisional? Sim. Hoje buscamos efetivar a lei da reforma psiquiátrica no Brasil, né? O paciente ele só ficará no manicômio se houver a necessidade, né? Os próprios peritos adotaram esse método. Eu concordei com eles, que se o paciente tem condições de voltar ao convívio social, então que seja feito, né? E não ficar chegou o caso de paciente ficar 37 anos no manicômio judiciário esquecido, né? Por não ter familiares, não ter um abrigo adequado para abrigar. Então, hoje, nós não temos nenhum paciente irregular no manicômio judiciário. Hoje, o mais antigo que eu tenho lá hoje, ele tem 27 anos que está lá, mas por ter cometido o delito, né, o crime, dentro do anseio familiar e ter sido abandonado pela família. Então, estou aguardando agora a desinternação dele e o levar para um abrigo. Aliás, esse é o perfil, né, principal de um paciente psiquiátrico, principalmente ao cometer um crime, um delito no seio familiar. Se hoje a população não quer saber da população carcerária, você imagina a população carcerária doente. Qual o perigo iminente de um paciente como esse, o retorno à família e ao retorno ao convívio social? Olha, o risco, ele só se torna uma ameaça se ele não
continuar o tratamento. O paciente psiquiátrico, hoje, nós adotamos uma política junto ao psicossocial nosso, né, de trazer a família para conhecer e como se comportar o pós-CPJ, o pós-manicômio judiciário, né? E hoje, nós não temos nenhuma reincidência lá, porque estamos tendo uma efetividade maior e uma presença maior da família nos nossos eventos, nos nossos encontros lá de quinzenal que fazemos. E antes, quando cheguei lá, eles recebiam 5 familiares por semana, só iriam lá no manicômio hoje, antigamente. Hoje, eu recebo em torno de 50 a 60 por semana. Então, isso deixa a administração bastante otimista. Otimista. E eu sinto que a família sente, ela mesma pede para levar ele para casa. Só que existem os trâmites, existe o prazo que foi dado pela justiça dele ficar em tratamento, existe também a avaliação do perito para dizer se ele tem ou não condições de voltar para o anseio familiar. Tudo isso tem uns trâmites, né? Que tem que ser essa abordagem, essa avaliação é feita por médico, psiquiatra, ou é uma comissão? Olha, existe pelo psicossocial, que é um assistente social, uma psicóloga, e pelo o perito, né? O perito forense, que é um psiquiatra, né? Perito, que faz a avaliação anual deles. E geralmente crimes bárbaros, né, que são cometidos, há uma forte perspectiva ou uma estatística de reincidência muito grande. Também aumenta a responsabilidade do sistema, né? Sim. E do próprio médico, né, de às vezes liberar uma pessoa dessa e ele voltar a cometer o crime semelhante, né, ou pior. Então, os nossos peritos são muito bons, eles se qualificam, todo ano estão se qualificando, viajando para fora do país, para congresso, para ter uma qualificação profissional melhor nessa abordagem da psiquiatria, e eles são muito seguros. Se não me falha a memória, você falou em 135 vagas. E quantos estão lá? Eu tenho 74 hoje. 74. Dos 5 Todos mulheres. Eles cometeram crimes? Todos eles? Todos. Todos estão... O manicômio judiciário só recebe pacientes que cometeram algum crime, que é um hospital de custódia. Menor ou maior potencial? Ou menor ou maior. Uhum. Algum, por exemplo, ameaça à família? Ameaça, violência doméstica, furto, roubo para comer, para se alimentar porque não tinha dinheiro. É uma população mista. Alguns doentes mentais e alguns que são adictos, né? Usuários de drogas. Sim. A maioria, porque ter passado muito tempo no uso da droga, ele passou a cometer um tipo de transtorno mental, né? Que os próprios psiquiatras dizem que o uso contínuo termina afetando, né? Aí então eu tenho muitos lá que hoje são doentes mentais, pacientes psiquiátricos que começaram o uso contínuo de droga e hoje se tornaram doentes psiquiátricos. Conversamos com o Helder Rodrigues, ele é diretor e chefe do Centro Psiquiátrico Judiciário. Muito obrigado pela entrevista. Nada. Em instantes, você confere uma entrevista com o historiador Douglas Aprato, que lançou um livro que traz uma nova visão sobre a emancipação política de Alagoas.